Fala, meus amigos concurseiros e concurseiras, mais uma vez, professor Bruno Giancarlo na área, com o meu projeto Fuzilando Sebrasp, aí o número 10, já são 10 vídeos que eu faço só da Sebrasp, comentando várias questões de cada uma, então não deixe de conferir os outros, se esse é o primeiro que você está vendo. Se também não é o segundo ou terceiro, também confere todos, revisa, porque eu só estou pegando as questões mais ímpares, aquelas questões mais pegadinha, que vai mais no detalhe, diferente de professor que está vendo aquela questão mais básica, mais padrão, que eu acredito que essa questão não vai ser o diferencial para você, vai ser o diferencial, vai ser essas pegadinhas. Então, vem comigo, aqui mais uma vez estoques, a parte 2 dos estoques, em que eu vou comentar a parte do PEPS, WEPS, custo médio ponderado, vou dar um briefing aí sobre tudo, beleza? Vamos lá, sem demora. Julgue o item que se segue relativo ao registro dos fatos contábeis típicos. Para uma empresa que utilize o sistema de inventário periódico, baseado na conta de mercadorias com função desdobrada, o valor de estoque existente pode ser conhecido a qualquer momento mediante a verificação do saldo da conta mercadorias. Qualquer momento não, meu amigo. Não pode. Errado. Vou te dar aqui um briefing de tudo. O inventário, quando você vai fazendo a contabilidade das compras, das vendas, né, das saídas de estoque, você tem dois tipos. Você pode fazer pelo inventário periódico, em que você vai reconhecer só em alguns momentos, né, alguns períodos específicos, mensal, bimestral, trimestral, pode ser qualquer período que você quiser, e você vai lançando todas as compras, os ICMS sobre compras, todas essas... o que você gasta, né, para adquirir material, você vai registrando com uma conta patrimonial, antes de escriturar no estoques. E quando você vai jogar para custo, né, quando você faz a venda, é só quando você for lá e fizer essa parte do periódico, entendeu? Então, basicamente, o que acontece? O inventário periódico é dessa forma. O permanente, não. Cada venda que você fizer, você já vai reconhecendo o custo. Então, você precisa ter lá o estoque, reconhecer todos os custos dentro do estoque. E quando você faz a venda, você vai lá, faz a baixa do item no estoque no CMV ao custo que tiver. Aí você tem o sistema PEPS, sistema WEPS, seja qual for o sistema que você escolha. Então vamos fazer um resumo disso aqui no inventário periódico primeiro. Inventário periódico. O inventário periódico, como eu disse, ele vai chegar aqui e fala assim, ó, reconhece custo, ou CMV, né? Que é o que quando você joga para despesa, reconhece CMV somente em determinado período, seja mensal, bimestral, trimestral. Então não é a cada venda, né? Então já não é a qualquer momento. Você já viu que inventário periódico, só com isso você já conseguia matar a questão, não precisa saber o que é função desdobrada, que é o que eu vou explicar. Aí você tem dois jeitos de fazer esse inventário periódico: com função desdobrada ou contas desdobradas ou contas mistas. Isso aqui é muito específico do CESP. É difícil você ver em outras bancas esse tipo de classificação. Nas contas desdobradas, ele faz várias contas. Por exemplo, você vai ter várias contas, vamos colocar assim, ó, várias contas. Então, quando você faz as compras, você coloca lá, exemplo, compras. Você vai reconhecer uma conta patrimonial lá na ativo escrito compras e vai ter lá um valorzinho. Esse é o valor da mercadoria em si, né, líquida. Você vai lá e registra compras. Quando você for colocar lá, por exemplo, ICMS sobre compras, é outra conta. Você vai colocar, por exemplo, devoluções de vendas. Quando você pegou de volta uma mercadoria que foi devolvida, você coloca lá devolução de vendas. Você vai colocar devolução de compras quando for sair, é uma conta lá do passivo. Você vai escriturando todas essas contas separados, né? Cada uma é uma conta. E fica desse jeito, fica lá um monte de conta bagunçada dentro do balanço, e quando faz o período você pega todas essas contas, faz um fechamento, joga para custo, joga para um lado, joga para um outro, e vai fazendo todo esse acerto até você fechar o balanço. Isso é o contas desdobradas. Na conta mista você faz uma conta só. Tudo numa conta só. Então vai ficar lá, por exemplo, mercadorias. Aí você vai debitar e creditar tudo que for referente a mercadorias, você vai debitar de um lado, acredita do outro. Seja devolução de compra, seja uma devolução de venda, seja o que for, você vai jogando tudo numa conta só. E é isso que ele cobrou nessa função desdobrada aqui, ó. Mas na verdade você não precisava nem saber para ver que a questão estava errada, né? E resumindo aqui, o inventário
permanente. Em a cada venda você vai reconhecer no custo. Reconhece CMV a cada venda, a qualquer momento, né? A cada venda. Aí você pode colocar aqui a qualquer momento. Porque sempre vai ser o valor, o custo sempre vai estar tipo baixado do estoque online, vamos dizer assim, né? A qualquer momento, online. Coloca aqui, ó. Online para você lembrar. Beleza? Isso é um resumo bem rápido do que é inventário periódico e inventário permanente. Beleza? Segunda, acerca da função da administração financeira hospitalar, julgue o próximo item. Isso aqui foi uma prova da EBCLH, que era um órgão de hospital, né? Gestão hospitalar. Então, assim, não precisava ser da área para saber, tá? O método do custo médio ponderado, CMP, determinado para uso pelos órgãos públicos, no Brasil é um método de valoração do estoque que fornece o resultado mais próximo da realidade. Isso aqui foi uma baita de uma pegadinha, eles consideram certo. Porque você fala, será que o custo médio ponderado é determinado para os órgãos públicos? É. A Lei 4.320, ela determina que órgãos públicos usem o custo médio ponderado. Não pode ser PEPS, não pode ser WEPS, não pode nada. Tem que ser custo médio ponderado. Pronto, definiu. E como é uma lei geral das finanças públicas, né? Então assim, você tem que seguir para fazer a contabilidade. É um método de valoração do estoque que fornece resultado mais próximo da realidade. Isso foi uma pegadinha do CESP. Eles consideram certo, mas para mim isso aí estaria errado. Por quê? O mais próximo da realidade é o custo específico, não o custo médio padrão, né? Ou o custo médio ponderado. Então, assim, eu achei uma baita pegadinha, poderia caber recurso, mas o CESP não anulou, né? Mas, assim, você pode considerar que sempre quando ele falar, ó, é o mais próximo da realidade, é um meio termo entre os métodos de mensuração de estoque, você pode considerar certo, né? Porque vamos fazer um resuminho aqui, tem o PEPS, né? Que é o primeiro entrar, primeiro sair, ou seja, entra um estoque, entra outra mercadoria, entra outra, já recebemos 3. Na hora de você vender, você não vende a terceira nem a segunda, você vende lá a primeira, né? Aí a segunda vai ser a mais antiga, a terceira a mais nova. Então você vai fazendo uma renovação de estoque, nunca fica um estoque esquecido lá no fundo, né? O último que você comprou. Então você sempre é o primeiro que entra e o primeiro que sai. Tem o custo médio ponderado, e tem o WEPS, que é o contrário do PEPS. Entrou primeiro, segundo, terceiro. Quem sai primeiro, o terceiro. Aí fica os dois mais velhos lá, né? Aí tem uma questão aqui que ele coloca sempre, ele faz uma comparação, né? Se o custo, né? Como que fica o custo do CMV, né? Quando você utiliza cada critério de mensuração de estoque, quanto que fica o lucro e quanto que fica o valor dos estoques. Eles sempre fazem nas questões de concurso uma comparação com esses 3 itens. Você pode fazer essa matriz. O PEPS, como ele pega lá o primeiro item, né, o mais velho, e se a gente está falando de uma economia inflacionária, vou colocar aqui, que é geralmente que as questões pedem, porque no Brasil a gente tem uma economia historicamente inflacionária quase todos os tempos. Então, conforme você vai comprando em diferentes tempos, o tempo vai passando, o preço vai aumentando com o tempo. Então o PEPS ele tende a ter um CMV menor, porque você é obrigado a usar como custo a primeira peça, a que você comprou lá primeiro, com um valor menor. Então o CMV tende a ser menor no PEPS. No CMP, no custo médio ponderado, ele tende a ser um meio termo entre o WEPS e o PEPS. E o WEPS, consequentemente, é mais caro, porque você pega a mais recente, se é uma economia inflacionária, vai ficando mais caro, correto? Agora, quanto ao lucro, é o contrário, né? Se você tem um custo menor, o lucro acaba ficando maior, porque a receita vai ser a mesma, então o lucro aumenta. E o valor dos estoques também fica mais alto, porque você mantém aqueles estoques com custo mais caro, que são os mais recentes. Então, os estoques também ficam lá no ativo, reconhecido por um valor maior. Agora, o CMP ele é sempre a média. E o WEPS é sempre o contrário do de cima, né? O lucro fica menor. E os estoques ficam subavaliados. Agora, uma dica para você memorizar por que o WEPS ele não é permitido no Brasil, porque se o lucro fica menor, a Receita Federal não vai gostar disso, porque incide o imposto de renda, né? O fisco adora uma graninha, né? Então, se o lucro fica menor, eu proíbo. Eu sou Estado, eu proíbo. Porque
imposto de renda vai ficar menor. Então ele subavalia, né? O EPS ele fica sempre subavaliando o resultado, subavaliando toda a parte do balanço e superavalia o custo. Então ele não é permitido no Brasil, né? Não é permitido, nem para as empresas normais, tampouco para o público, né? Que o público só pode CMP. Então ele não é permitido o EPS, né? Deixa eu marcar aqui. E numa economia deflacionária, pode vir uma questão que o cara fala, não, numa economia deflacionária, que é o contrário da inflacionária, você vai ter que pegar esse quadrinho e inverter todas as flechinhas. Aí o PEPS vai ser uma coisa proibida, porque o lucro vai ficar menor, certo? Então, assim, tem esse quesito aqui da economia, né, que você tem que analisar, e tem que analisar qual critério você está usando para mensurar os estoques. E, assim, também considerar que tem o resultado mais próximo da realidade é o que o CESP considera como correto entre esses três. Mas fica aí o asterisco que, se tratar de custo específico, ele é o mais perto da realidade, tá? E, assim, se a banca for expressa, ó, o custo específico é um custo muito próximo da realidade, porque mede exatamente quanto custou cada estoque. Marca certo, porque existe também esse método de custeio e inclusive é usado assim, quando se trata de itens de estoque muito grande, por exemplo, você vai vender um navio, né? Você não vai fazer PEPS, WEPS, você não tem esse tipo de custeio. Então você faz um custo específico, é um custo exatamente que custou aquele ativo grande, né? Aquele estoque grande. Beleza? Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Por favor, comece a curtir meus vídeos, façam perguntas nos comentários, interajam comigo para eu saber como é que está sendo a dinâmica do vídeo, se está demorando muito, se os assuntos não são tão interessantes, se vocês têm outros assuntos que vocês querem levantar. E eu estou aberto, porque eu estou trabalhando aqui para vocês, para ajudar vocês aí para a prova da Polícia Federal e também aos outros auditores aí que vão prestar a prova do Cefaz Ceará. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado, até mais!